André Marinho, carioca, leonino, botafoguense, 30 anos de idade, um comunicador nato. Descobriu aos 8 anos de idade que tinha talento para imitar vozes, mas antes de fazer disso uma arte, estudou ciência política na Universidade de Nova York e se formou em Direito no Instituto Damásio, aqui em São Paulo. Em São Paulo, né? São Paulo. Foi testemunha ocular da história desse país quando acompanhou Paulo Marinho, seu pai, na articulação política da campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro. Integrou a bancada do programa Pânico na Rádio Jovem Pan, lançou o livro Brasil Não É Uma Piada e mostra todos os seus talentos todos os dias no programa Morning Show da Jovem Pan, onde eu conheci e admiro muito, e por isso que ele está nessa trilha da coragem. Muito obrigada pela presença, André. Muito obrigado, eu que agradeço demais. Você tem sido uma parceiraça lá no dia a dia, nossa já colunista oficial aí, psicanalista de mão cheia. E eu agradeço muito aí sempre o carinho que você tem tido e ansioso pelo nosso papo. Muito obrigada mesmo. Achei muito bacana você ter topado, porque eu vejo, você tem muitos Andrés dentro do André, né? Você é múltiplo, assim. Quando eu vejo, ele bota no Instagram que era goleiro de futebol quando era criança. Eu falei, oi, você era bom goleiro, André? Modéstia à parte, sim. Eu vejo que você fala que era bom goleiro. Eu falei, É que eu fui, enfim, eu acho que fui daquelas crianças, cara, que acabou desabrochando a altura um pouco mais cedo do que os próprios colegas. E aí acabei me iludindo que eu poderia ter essa carreira. Mas, de fato, eu tinha um treinador muito impiedoso, que era o meu irmão mais velho, Daniel, que sempre foi até confesso aqui, com o passar do tempo, eu concedo que ele era um pouco mais talentoso que eu para a posição, era mais alto, ele tem 1,88, eu tenho 1,80,5, que eu não abro mão do meu 0,5, mas para roubar no 1,81 eu tenho que ficar ali esticando um pouquinho, mas eu estaria roubando. De qualquer modo, foi uma posição que me ensinou muita coisa, foi muito pedagógica para mim, porque é da posição mais solitária, é a posição que está eleita para evitar o principal objetivo do esporte, que é o gol. E ingrata, você pode, diria, né? Muito ingrata. Porque você pode fazer grandes defesas, você come uma bola, como é que você vive essa dualidade, frango, né? Um frango, Então... Mas só que temos uma questão que é difícil para mim aqui, eu vou confessar, tive que engolir seco porque eu sou flamenguista. E eu fui criada no Rio de Janeiro. Somos dois? Então, sim, 2. Só que eu tenho um problema com o botafoguense. Uma vez eu ia de cadeira. Por que será? Porque eu ia de cadeira... Não, mas eu vou te contar, porque não são pelos títulos. Você chegou a ver o Zico no estádio? Claro, muito. Tá explicado, então. Porque o Zico sempre falou que o maior tormenta na vida dele foi o Botafogo. Sim. Foi o maior algoz do Flamengo Sim. ali nos anos 70 e 80. 80 que eu ia, exatamente. Eu ia todo domingo com a minha tia. Pronto. E teve um jogo que tinha um cara botafoguense atrás de mim, nas cadeiras, porque eu era menina, né? Eu ia com a minha tia, uma mulher, e a gente ia de cadeira numerada. E o cara ficou o tempo todo secando o Flamengo. Não é que ele conseguiu, o Flamengo não ganhou. E eu era criança, eu fiquei com raiva daquele cara, e peguei raiva do Botafogo. Definitivamente é uma espécie de extinção para você ver botafoguense que zoa flamenguista com convicção, até porque o botafoguense como o Armando Nogueira falava, né, uma predestinação celestial, é um desconfiado por excelência, é um pessimista por natureza, sempre acha que aquela máxima de há coisas que só acontecem para o Botafogo vai se prevalecer. E foi lindo quando vocês ganharam, né? Mas foram 30 anos, foi um grito tiraram do âmago aqui. Exatamente. E você estava lá, eu acho, né? Claro. Eu vi... 30 de novembro de 2024, para sempre na minha memória. É uma daquelas experiências, sabe, ultrassensorial. Acho que a gente vê os vídeos e, assim, invariavelmente arrepia. É aquele dia que vai estar cravado para sempre na memória, com os meus melhores amigos de camisa, de infância ali do meu lado. Foi uma coisa, assim, só de falar, a gente se arrepia. Seu pai é carioca também, né? Carioca. É botafoguense? Claro. É de família. Ele, por muito tempo, ele me falou que eu te amaldiçoei nesse sentido, né? Mas foi a melhor coisa que eu poderia herdar dele, sem dúvida, foi essa devoção. Até porque, enfim, você já vai enfileirando, né? Ser goleiro, a questão da solidão, da cobrança permanente, da cobrança até hostil em algum grau. É verdade. Aí você vai no botafoguense, que é o pessimismo, a desconfiança... Você ser talhado desde muito cedo não sei, jamais duvidar do impossível. Forjou um pouco o André Marinho que está aqui, né? Acho que as pessoas falam à torta e direito e ficam, enfim, papagaiando esse termo resiliência, muitas vezes empregado de uma forma sem convicção. Errônea. Mas eu acho que o cara que é goleiro e botafoguense... E quem é seu ídolo no futebol, já que estamos nesse tema? Nessa são editoria? Muitos, né? São muitos, mas acho que, assim, dos que eu vi jogar...
o cara que mais, pelo menos, conseguiu injetar um senso de que o botafoguense não precisava ser esse sujeito resignado, amargo, é o uruguaio Washington Sebastián Abreu Galo, conhecido como El Loco Abreu, camisa 13, que inclusive eu usava o 13, apesar de ser petista, aí o número, tá certo aí? Tá ok? Esse número de comunista, eu acabei usando na minha cabeça em homenagem ao Louco Abreu por muito tempo. Que fez a cavadinha, a famosa e histórica cavadinha em 2010. Raiva. Quando acabou ali em cima do goleiro Bruno do goleiro Bruno. Que é inclusive uma das minhas imitações mais obscuras, o goleiro Bruno, assassino de Elisa Samúdio. Ai, essa eu não quero nem ouvir. Ah, você não quer ouvir? Não, mas você vai. Ele tem uma voz assim, parecia meio fanho. Ah, tinha uma voz meio assim. Aí teve aquela eliminação do Flamengo pro América do México, antológica, lembra? Não. Na Libertadores, que o Flamengo acabou fazendo, se não me engano, 4-2 lá na Cidade do México. Gente. E volta aqui pro Maracanã e perde 3-0 com 2 gols do Santiago Cabanhas, e foi um vexame pro Flamengo. E aí, no final, o Vitorino Sherman, se não me engano, que era aquele repórter que estava no avião da Chapecoense, chega... Bruno, torcida revoltada tem explicação! E ele já, tipo, soluçando... Literalmente isso. Repertório ótimo, né? Eu gosto dessas imitações obscuras que ninguém dá valor. A série D das imitações. E voltando, então, eu quero ouvir, porque você começou a descobrir, ou pelo menos pareceu, no Wikipedia, que com 8 anos você já começou a fazer imitações. Exatamente. Isso é verdade? Com 8 anos de idade? Uhum. E que imitação você fazia? Do Didi? Não, foi... É engraçado, porque é quase um ritual de iniciação para todos os imitadores de que você começa pelo Silvio Santos. Eu diria que 9 de 10 casos é o Silvio Santos. Acabou sendo a minha segunda, mas foi no dia 28 de outubro de 2002, na vitória do presidente Lula. Ele estava discursando ali na frente do edifício Gazeta, primeiro metalúrgico, trabalhador, ascendendo ao posto mais alto da política nacional. Mercadante, Guxiquem, Palocci, Marisa, Zé de Alencar, todo mundo em volta dele, aquele mar de camisas vermelhas, foices e martelos aí também, na Avenida Paulista, e do nada, desculpa, o Bolsonaro, faz um parêntese rápido, eu já vou chegar lá, na verdade. Vamos em relação a essa minha relação, desse meu alter ego do Bolsonaro, que é quase um monstro que sai aqui de mim de vez em quando. Depois a gente vai entrar Mas enfim, Freud explica, tem que ressuscitar ele lá em Viena para talvez trazer uma explicação. Bom, Carla, de qualquer modo foi isso. Aí, do nada, foi com Lula. Aí a primeira? A primeiríssima. E o Silvio Santos foi o segundo? Exatamente. Aí eu entrei no quarto dos meus pais. Não acredito. Assim que eu tive um estalo, momento eureka, invadi o quarto dos meus pais. Prometo que eu não interrompi nada, que eu saiba. Não, senão a Adriana teria passado uma chave na porta, né? Ou não, quando fica mais descuidado, assim. Mas, de qualquer modo, aí saí imitando eles, eu amei a atenção que aquilo me deu, aquela sensação de fascínio que eu gerei neles, né? Fedelho, franzino, 8 anos de idade. Lembrou. Não, aí eu imitei e lembro que aquilo foi uma coisa assim... Que chamou a atenção dos dois. Não só dos dois, mas a minha atenção de como capturar a atenção deles. Eu senti um estranhamento e um fascínio, assim, muito impressionado. E como você depois conseguiu fazer de forma consciente, como é que você consegue imitar alguém, não os mais fáceis, mas alguém talvez mais difícil? Eu tenho a tese que eu sou um sujeito incompetente, que eu fico assim, com raiva de mim mesmo todas as vezes que eu venho com uma pessoa ainda mais tão gentil quanto você, e esqueço de trazer o meu livro que eu escrevi. Sim. Que foi a coisa que eu mais me orgulho e vou levar... Quando a próxima vez que você tiver no Morning Show, eu te entrego. Porque eu vou te dar o meu hoje. Show. Então vamos fazer essa troca. Mas, enfim, foi ali que eu fiz uma reflexão um pouquinho mais profunda do porquê que vem desde os estudos da mimética aristotélica lá na Roma Antiga e antes, né, nos primórdios. Sim. Como que o sujeito... Eu fiz essa reflexão. Eu considero que o imitador é uma espécie de cientista do tique nervoso. Eu até falei que é uma espécie de antropólogo do gesto. O que eu quero dizer com isso? É quase como se fosse um roubo que não lhe tira nada, né? No sentido de que você pode, numa fração de segundo, se revestir da personalidade, dos cacuetes, dos maneirismos, dos trejeitos de outra personalidade. De uma forma caricata. Nem sempre. Vou fazer essa distinção também. Tá. E, enfim, como eu disse, é um roubo que não lhe tira nada, ainda não é crime, mas para mim, pelo menos, é terapêutico, vai? E acho que vem um pouco daquela questão, cara, que a gente passa tanto tempo investindo nos nossos próprios egos ao longo da vida, que quando você vê um sujeito capaz de, enfim, um estalar de dedos, roubar momentaneamente a sua personalidade, evoca aquela pergunta eterna, né? Que todo mundo já se perguntou em algum momento, ser ou não ser, eis a questão. Vai muito
fundo ali em questões de identidade. E por isso que eu acho que gera tanto fascínio nas pessoas há tanto tempo, apesar de ser uma arte, uma vertente do humor. E aí sim eu assumo, eu sou um estudioso e um cara que tem esse dom que Deus me deu e eu fui lapidando, né, da imitação. E por que é diferente da caricatura? Eu acho que tem duas formas, né? Porque, assim, uma vez eu tive lá no início, quando eu comecei a aparecer, teve um comentário que, claro que foi elogioso, e já que a gente está no modo Roma antiga aqui, o Cícero dizia, né, que todo ser humano é imbuído com o desejo, ou pelo menos a vontade de ser aprovado, validado, ou até bajulado. Sim. Então, quem diz que não guarda elogio está mentindo, em algum grau. O negócio é só você não se empolgar demais com os elogios e nem desmoronar diante das críticas. Algo que também, depois de dando e tomando porrada nessa vida na comunicação, dando opinião nesse Brasil da década de 20, que qualquer um que ousa tomar algum lado, alguma posição, deveria ganhar algum adicional de insalubridade nessa altura, que é das coisas mais perigosas que existem. Ele fala rápido assim o tempo todo, gente, é sério. Ele... tô aqui no embalo da cafeína matinal até agora. Mas então, aí o meu ponto é que eu ouvi um comentário onde o cara me comparou a um pintor hiperrealista. E aí eu acho que assim, as pessoas meio que, pelo menos o grande público, eu acho que pelo menos valorizou. Nas minhas principais imitações, acho que esse apreço quase obsessivo com certos detalhes que talvez outros imitadores não pescaram. Não significa necessariamente que é melhor ou pior. Qual a sua melhor imitação? A que eu prefiro, Ciro Gomes, sem dúvida. Sério? Hoje você falou dele lá no programa. Faz um pouquinho, alguma coisa. Bem, minha estimada Carla, você que é um patrimônio nacional da psicanálise, eu acho que as pessoas ficam tentando me psicografar, achando que eu preciso tomar algum Rivotril. No momento que eu começo a falar da demanda agregada acoplada com o preço do Tilenol, que você pega aqui a tarifa comercial aqui descontada no preço do trigo, extrapolado para a demanda agregada aqui na cotação do euro, da rubla, pela só um pouquinho. Eu gostava muito do Ciro Gomes, sabia? Achava ele muito inteligente. Sempre achei. Porque em Rio que tem piranha, jacaré usa preservativo. Ô, minha cara, Carla, pera lá só um pouquinho. Aí você vê que ele tem um negócio muito bem aqui de trás. Eu não percebia. Pessoas, então, a maioria dos imitadores... Agora, esse foi muito gratificante. Primeiro porque o mergulho no personagem dele, você estuda muito o personagem em cima, você acaba aprendendo muito do receituário dele, que pode criticar ele quanto você quiser, mas ele sempre teve o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Ou seja, eu tenho as terapêuticas, eu tenho diagnóstico, eu sei de onde o dinheiro vem. Para lá só um pouquinho. Aí é aquela coisa de você, mesmo estudando o personagem, você acaba entendendo pelo menos o receituário político e econômico dele, nem que seja para criticar depois. Sim, entendi. Além disso, ele é essa figura fascinante que tem essa variedade vocabular meio rocambolesca, mas ao mesmo tempo ele consegue trazer uma pitada ali de... Popular sim, mas geralmente quando ele bota algum ditado com algum animal nordestino, ou ele dá alguma bravata ou manda alguém para casa do Romero Jucá, seu filho da fruta, alguma coisa assim, entendeu? Então, entendi. É um personagem complexo que eu me afeiçoei muito a nível pessoal. Foi maravilhoso que ele até... Enfim, não, a gente criou uma relação pessoal, só tem boas coisas para falar em relação a ele. A Gisele também, a esposa dele, foi maravilhoso, porque por mais que em tese nós estejamos e estamos cerrando fileiras assim em talvez caixas político-ideológicas diferentes, apesar de eu mesmo ter feito um esforço assim continuado ao longo dos últimos anos de evitar ficar só assim pregando para convertido, ficar só numa caixinha pré-definida ideológica, com os vieses de confirmação, ficar só jogando carne vermelha para militância, eu já estou em outra há muito tempo. Mas eu acho que o que foi interessante ali, que foi pela potência da imitação, acho que acabou ressoando muito com a base dele, que é uma base muito aguerrida e hiper engajada, hiper consumidora do conteúdo dele. E quando você começou... Então foi no momento até que ele atribuiu a mim, ele confessou num jantar onde ele disse que, olha só, o meu primeiro podcast que eu fiz aqui, inclusive foi você que percebeu que eu tinha esse cacuete de usar como um conectivo entre os meus raciocínios o repare bem. Repare muito bem, porque macaco velho não pula em galho seco. Repare bem, porque esse Lula é um merda. Então, tem esse repare bem. Aí eu percebi isso e coloquei na imitação. No momento que o imitador tem esse poder também, então, de revelar o óbvio lulante, né, do Nelson Rodrigues. Né? O óbvio que está gritando no seu rosto, mas que ninguém talvez captou ou percebeu que é
um traço em si. E você é um cara que percebe. Perceptivo. Na escola você já tirava nota boa ou você... Sim, bom aluno, mas assim, muito mais de humanas e artes do que propriamente exatas. Física, química e tudo mais. E quando você teve... O teu pai sempre foi uma pessoa ligada à política, né? Sempre não. Ao longo da vida dele, ele se tornou uma pessoa muito ligada à política. E isso influenciou a tua trajetória, deduzo, imagino. Claro. Você foi o primeiro cargo político, foi no Rio de Janeiro com o Eduardo Paes, na época das Olimpíadas, é isso? Exatamente. E como foi? Assim que eu voltei... Então, foi logo depois da minha passagem em Nova York. Talvez a minha disposição ali era... Se coloca no meu lugar. Eu estou ali aos quantos anos? Em 2014, 2015, logo uns 20, 21 anos. Novinho, né? 20, 21 anos. E a minha formação enquanto observador político e, enfim, alguém que se propõe a pensar, foi na política americana desde muito cedo. E eu sempre tive isso como um hobby, matéria de estudo profundo meu, desde sempre, como um interesse pessoal meu. Talvez porque os americanos conseguem, como ninguém no planeta, aliar o entretenimento com a política. Eu acho que eles elevam ao estado de arte essa fusão entre entretenimento e política, fazem da política quase que um espetáculo apaixonante, um show mesmo. O Trump talvez levou isso para o bem e para o mal, mas ele elevou isso à enésima potência. Você estava lá em 2020, né? Eu estava lá nas eleições com o Biden, né? Você foi... Não, de 2020 eu 2018, não. Agora eu perdi a conta do ano. Não. Eu nunca, presencialmente nos Estados Unidos num dia de eleição, não. Mas eu fiz a cobertura da Jovem Pan em 2020. Pandemia, aquele clima, assim... por acaso, no estúdio, onde atualmente é o Morning Show. Onde era um estúdio minúsculo, limitadíssimo. Que agora virou aquele belo estúdio que nos recebe ali no programa. Ironias do destino, né? Eu acredito, tem certas coisas que não se explica, né? Foi lá que eu apresentei a primeira grande cobertura de relevância da minha carreira e hoje em dia é onde eu apresento o primeiro programa, assim como, enfim, ali comandando as ações da minha carreira. E engraçado que também a primeiríssima entrevista que eu dei na minha vida foi no Morning Show em 2018, ali logo depois, quando eu comecei a surgir. A primeira entrevista que eu dei foi no Morning Show da época com o Edgar Piccoli, que foi um dos meus antecessores, né? E tem alguma coisa que te deixa nervoso? Na vida? Ou na profissão. Não, só ficar um ponto sem nó aqui, só para não deixar a audiência sem essa resposta. E aí foi porque realmente eu olhava para o Brasil, enfim, assim, o momento do impeachment da Dilma e a ascensão da nova direita, que, enfim, o tempo provou que era, assim, forças muito díspares, de uma forma muito orgânica, espontânea na sociedade, sem muito direcionamento, assim, de um comando, uma cadeia de comando hierárquica. Não, foi tudo muito espontâneo no embalo da revolta pelos 20 centavos, né, que germinou ali nas jornadas de junho, e eu poderia ficar aqui, enfim, entediando vocês com um retrospecto da história recente do Brasil, mas, claro, acabou também, ironias do destino ou não, desaguando na minha casa ter se tornado uma espécie de quartel-general do processo que culminou naquela revolta amorfa e diluída ali de 2013, acabou canalizando numa pessoa. E aí que morou o erro. E o que explica muito da direita estar vivendo o problema que está vivendo agora, porque são princípios e valores que deveriam permanecer e pessoas são preteríveis, são passageiras. E quando você concentra todo aquele ânimo, toda aquela indignação que deveria se converter em ação concreta, acabou se personificando em uma pessoa só. E o ser humano, por excelência, é falho. Não existe mitos. Esses mitos são construídos para ruírem, como todos os impérios são construídos para ruírem. Isso é inexorável, isso vai acontecer. Agora, da forma que foi e com o que acabou sendo revelado, a gente jamais imaginava, mas isso são, juro para você, favas contadas. Foi um processo árduo, não vou mentir para você, para pacificar e extrair o joio do trigo daquela experiência. Com o distanciamento dos anos, eu escrevi um livro que foi no momento onde eu estava muito sozinho, muito acuado, muito precisando contar a minha verdade. E eu acho que eu fiz um trabalho que eu me orgulho muito, até porque eu não me levei tão a sério durante o livro. Não foi uma espécie de plataforma política de endeusamento, auto-lambeção, desculpa aqui, eu fui do endeusamento para lambeção, mas vocês entenderam, de auto-louvação. Grandito popular. Não foi grandiloquente, sabe? Não foi eu gostando de ouvir o som da própria voz. Foi honesto. Mas eu tenho uma retrospectiva também. O que você sentiu quando você entrou a primeira vez para fazer alguma coisa como André Marinho na área política?
A sensação, Eu o que nunca você fui, eu sentiu? nunca fui candidato. Não, mas você Apesar de trabalhou ter tido como num convidados. cargo público. Então você entrou no Não mundo... deixa de ter sido, né? Então, o que você sentiu? Porque você era muito jovem, Então, como você mesmo fui. viu. Eu Falou. trabalhei dentro da assessoria internacional do gabinete do prefeito Eduardo Paes no Sim. ano olímpico. Sim. Então, ele era presidente, inclusive, de uma organização chamada C40, né, que eram as principais metrópoles globais que se envolviam ali para fazer uma articulação de boas práticas e políticas públicas para criar resiliência climática, ou seja, mecanismos de defesa contra essas intercorrências climáticas e desastres climáticos e como fortalecer ali. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 1 ano. Gostou? Gostei, mas eu fiquei muito mais restrito a responder à imprensa internacional, escrevendo discurso para o prefeito, Olha. essa interação com a imprensa internacional, porque eu não sei se você lembra, mas o retrato que foi criado da esculhambação, da preparação do Brasil para aquela Olimpíada foi impiedoso. Foi. Então era do New York Times, a Washington Que não Post, a estávamos Reuters, preparados. a Al Jazeera, todos eles escrevendo assim, matérias de primeira página, dilacerando a reputação do Rio naquele Sim. momento que o Rio estava fazendo o possível e o impossível para poder entregar, o que foi uma bela edição, eu diria, mas do jeitinho brasileiro, muito gogó depois para dizer que ia manter um legado, que tinha todo um planejamento estratégico Que não de médio e longo aconteceu, prazo, e hoje em dia a gente vê ali a fuselagem, os restos, ali as Sim. carcaças de vários aparelhos que foram investidos Sim. bilhões, que estão ali as moscas, literalmente. Literalmente. E a outra pergunta é, o que te Mas deixa foi nervoso? engraçado. Desculpa, já que você mencionou, porque foi engraçado, que foi, de fato, foi a minha primeira experiência ali profissional, Carla, mas foi engraçado que eu acho que essa minha veia artística já estava pulsando forte. E na mesma medida que eu voltei para... Eu essencialmente tranquei o curso lá, porque eu queria estar vivendo intimamente esse processo histórico no Brasil. Uhum. Os meus pais me convenceram que doeu na época, ali, quase como uma amputação, mas foi uma realização que eu tinha que fazer, por mais amarga que tenha sido, que por mais que eu tivesse essa conexão, que eu brinco até no meu livro, que é um dos meus pecados favoritos, que é essa espécie de americanofilia que eu tenho, que aqui no Brasil é pecado, né? Uhum. Você acha que eu fico pensando no Enéas falando, você é um lacaio dos Yankees, da rapina imperialista. Enfim, mas essa conversinha mole. Mas o fato é que foi nos momentos derradeiros ali, porque o Eduardo Paes tenta emplacar o sucessor dele, o Pedro Paulo Carvalho, bom deputado federal até, um quadro até para o padrão Rio de Janeiro ele se destaca, mas tinha aquela acusação dele ter agredido a própria mulher, a onda conservadora começando a surgir, essa aliança improvável das ideias liberais com o moralismo conservador se fundindo, foi o terreno fértil para o Crivella acabar derrotando o Freixo, foram os dois para o segundo turno e a polarização se instalou ali. E aí a primeiríssima imitação que eu fiz em público foi do Crivella. Eu ia te falar isso. Alô, meus amigos, um abraço para você, minha querida Carla Brandão. Olha, porque ele tem uma cadência onde ele começa aqui embaixo, depois ele vai levantando para você e ele desce novamente. Olha, porque se você ver isso aqui, essa água está posicionada aqui. Então... Era assim mesmo que ele falava. E aí eu encenei, todo mundo do gabinete já sabia, o último a saber foi o Eduardo Paes, e aí ali naquele momento de fúnebre, de final de expediente de mandato, fazendo a transição para o governo Crivella, calhou de eu ser essa figura curiosa ali no entorno que acabou encenando, todos os últimos assessores falaram, prefeito, todo mundo já sabe, todo mundo tá se cagando de rir aqui em volta, você precisa ver isso. Aí, porra, que vocês são... Eu sei imitar ele também. Pô, caralho, o que vocês estão falando aqui, porra? O que você quer, Fedeiro? Porra, tô tendo aqui que passar, despachar pro Crivella, porra. Tá querendo comer minha hemorroida, porra. E aí eu falei, aí eu imitei, e ele rachou de rir, e a gente encenou a transição. Vai. Você personificando. Ele na cadeira de prefeito, no gabinete do prefeito do Rio de Janeiro, e eu, como Crivella, encenando a transição, negociando ali, bateu na veia na imprensa carioca, ao ponto que eu passei ali, sem sacanagem, acho que uns 3 meses ali rondando pela cidade, desde baleiro em festa até pessoas na rua gritando, fala Crivella, fala Crivella, fala Crivella. Eu, alô, meus amigos. E você é um cara bem-humorado em casa também? Eu diria que sim. É. Eu diria que sim, mas eu diria que eu tô num bom momento. Eu acho que assim, claro que todo mundo tem os obstáculos, não é... Eu sei que eu tenho de vez em quando, as pessoas brincam que eu tenho essa cara de boneco Ken da Barbie, parece o perfeitinho demais, mas eu tenho toda uma vida, Carla, acho que é o que me persegue, mas eu acho que o que em algum momento pode ter sido visto como um fardo, eu vejo como talvez um trunfo. E aí é questão de perspectiva e você estar bem consigo mesmo e saber ver de forma aclarada as coisas e saber... Eu fiz um baita de um exercício de uns tempos para cá de começar a ver, para além da frase feita, as coisas através da ótica do copo meio cheio
e não do pessimismo que vai dar errado, entendeu? As palavras têm força, não tem ninguém que me convença ao contrário. O que você manifesta em algum grau vai voltar para você. A lei do karma para o bem e principalmente para o mal é implacável, cobra com juros e correção monetária. Então, se você tiver todo carrancudo lá para baixo, isso você transmite para os outros no seu entorno e se contamina. E se sabota. Plenamente. E se sabota. Então, eu fiz um baita de um esforço nesse sentido. E como você estudou tudo isso? Foi sensorial ou foi pelo racional? Os dois. Uhum. Um acaba Não, fatalmente levando ao outro. Você estuda muito, mas você percebeu na prática isso tudo? Totalmente. Imagino, porque vamos voltar ali para a política. Pode permeando, teu pai era um cara aliado do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro. Circunstancial, acidental até, eu diria. Acidental. Ele foi apresentado. Pelo Gustavo Bebiano, sim. Né? Que era o chefe de campanha e braço direito do Bolsonaro. E amigo do seu pai, né? Há muito tempo, sim. E aí... um tio para mim e tive de sabor a tragédia que eu carreguei o caixão dele pro chão. E foi logo depois ali que eu virei uma certa chave ali na minha atuação enquanto comentarista político, algo que eu não tinha cobiçado. Eu fui contratado pelo Pânico para o time de imitadores. Uhum. Mas eu mesmo, isso foi algo que também me perseguiu por um tempo. Só um parêntese rápido aqui das pessoas apenas me verem como um imitador. Uhum. E não tem nenhuma ilusão, que foi isso que abriu as portas para mim. Eu sei que esse é meu molho especial. É o que faz o playboy na noitada até o entregador do iFood na minha porta, é o cara na rua até o cara no restaurante de bacana que vai, enfim, exaltar. Porque você é observador, né? Você observa tudo, mas acho que a força do humor tem isso, né? De penetrar até o olhar mais ideológico, mais intransigente. Quantas vezes ali no auge do hate contra mim, tudo motivação política por eu ter me tornado essa voz dissonante, inconveniente ao bolsonarismo dentro do auge do bolsonarismo, dentro da emissora mais bolsonarista do país naquele momento. Então, demandou de mim um grau de coragem, por que não? Mas eu acho que principalmente de apressar os fatos, num momento onde a nuance está morrendo, apreço aos detalhes. Isso é algo que eu tenho batido muito, essa tese de que você realmente se ater a... Não é porque você diz que essa caneca aqui é rosa que ela vai se tornar rosa, ela é roxa. E que eu tenho que acreditar que ela é rosa, né? É aquilo. George Orwell, sempre presciente, sempre visionário, já disse... E ainda atual, né? E atualíssimo, né? Dizendo que em tempos de engano universal, dizer a verdade vai se tornar o ato mais importante do homem corajoso, né? Então, acho que eu não estou querendo falar que eu sou dono da verdade, mas certos fatos inconvenientes à narrativa oficial eu trouxe muito naquele momento e trouxe uma onda, assim, odienta tão grande, mas... De novo, não há nada como o tempo para sarar isso, para te dar esse distanciamento crítico para você saber entender o que de fato importa naquela experiência. Como eu tenho convivido um pouco mais com você... Eu sou outro André agora, assim, muito melhor, eu diria. Eu já percebi até indo lá no Morning Show, se você quer saber a minha verdade. Eu não vou nem há tanto tempo assim. Mas eu percebi uma evolução do André que eu vejo, de verdade. Que legal. De verdade. E um dia eu vi você falando uma coisa também que achei bonita, assim, de uma certa forma, porque você teve essa cisão com toda essa coisa, você teve essa questão emblemática com relação ao Jair Bolsonaro, porém, você lá no programa comentou daquela facada, que você acompanhou a mulher dele, e você falou de um jeito muito forte, quando você falou, eu não aceito, eu não acho justo alguém duvidar disso, porque eu estava lá, eu vi a dor dela. Eu falei, caramba, você não precisava falar isso, né? Em rede nacional, para todo mundo ouvir. E isso mostra a sua humanidade, você não acha? Não vou, então. Se essa foi a impressão que eu te deixei, que humano. seja a sua opinião. É o certo. Desculpa, acho que também a gente está turvando tanto aí o que é certo e errado, e aí todos aqueles que ousam, que se propõem a lembrar de que sim, nessa vida, nesse mundo cão que a gente vive, as pessoas estão diluindo todos os critérios para diferenciar o que é certo, assim, manifestamente certo, incontestavelmente certo, do que é manifestamente, incontestavelmente errado. Então, eu acho que eu tenho feito um trabalho para, sabe, não é por... Tem uma hierarquia de valores que a gente precisa se pautar na vida. E desculpa, quando o sujeito está lá, eu vi o sofrimento que foi. E eu consigo... de novo, ele perdeu a eleição, ele está num calvário jurídico, o cerco jurídico fechando. Eu poderia ficar como eu fiquei em algum momento, não me arrependo pela circunstância naquele momento, mas hoje em dia talvez teria até dosado a forma a qual, assim que ele perde a eleição,
como foi a militância dele, muito insuflada pelos líderes no entorno dele, tentando me deslegitimar, caçar a minha cabeça e minar a minha performance. Eles que por muito tempo se apresentavam como os baluartes da liberdade de expressão. Só porque eu era ali um calo no sapato deles, eu me tornei inconveniente e assim, abertamente, com o microfone relevante, ficava publicamente pedindo a minha cabeça. Que liberdade de expressão é essa? Então, na novilíngua de certa parte do bolsonarismo, eu acho que liberdade de expressão tão somente é um escudo para eles poderem ter impunidade pelos atos e falas deles. Por muito tempo isso ficou claro. Agora, eu fui vítima disso. Eu tinha todos os motivos para seguir nessa pira, nessa toada, mas eu acho que o tempo sarou muita coisa. Eu acho que a memória do Bebiano está aí, ele foi muito injustiçado, escorraçado com requintes de crueldade, e eu tenho duas opções: ou ficar me apegando a uma briga que por muito tempo definiu a minha vida. Não me arrependo nem por um segundo ali do que foi feito. Se me arrependo foi não ter sido mais contundente em determinados momentos, porque a verdadeira covardia teria sido eu me omitir em alguns momentos. Podem me acusar do que for, mas de omissão e de que eu não tive peito para encarar ali a turbulência é impossível. E não falo isso para me vangloriar, pode até soar, mas é porque realmente, o que eu vou fazer no momento onde você tem que se compenetrar com a realidade dura como ela se apresenta? As pessoas, uma coisa eu sempre fiz questão de não cruzar uma linha, porque eu lembro do exemplo, assim, foi horrível a repercussão que recaiu no colo da Hillary Clinton, no auge ali da reta final da eleição de 2016 contra o Trump, quando ela basicamente disse que metade dos apoiadores do Donald Trump eram deploráveis e irremediáveis. Ou seja, cidadãos do próprio país que elas pretendem governar são irremediáveis, que são mal-cheirosos, busca-pés, neandertais que frequentam o Walmart. Eu acho que se a gente transplantar isso para a realidade brasileira, é o famoso gado, né? Que as pessoas tentavam descreditar todo apoiador dele como gado. Essa linha eu não cruzei quando todo esse efeito manada estava atirando na minha fuça e na minha direção. Mas foi um ódio irracional, pontual, e eu tinha duas opções: ou me deixar me abater por isso e me deixar isso me definir, ou atravessar aquele período turbulento, fazer minha paz em cima desse fato. Ele perdeu a eleição, está pagando os preços pelos erros que ele cometeu. Acho sim que ele está sendo injustiçado em algum grau, pelo grau de perseguição em alguns pontos, até desse consórcio STF, Lula, governo Lula e mídia tradicional. Mas, de novo, eu acho que tem o ser humano ali, e aquele 6 de setembro de 2018 foi um dia que eu nunca vou esquecer. Eu fui, enfim, um coadjuvante involuntário naquela trama toda e eu levei a Michelle Bolsonaro até o encontro dele. Eu cheguei a entrar dentro da Santa Casa de Juiz de Fora. Quando eu entro ali, aquele quartinho, e vocês pensam que era um quarto minimamente estruturado, não, era só uma cortina numa baia assim, de várias camas e macas assim. E eu lembro de ter entrado ali no momento onde ela se mantém assim, resiliente, resistente, não assim, angustiada, ansiosa, mas no momento onde ela desaba de desmoronar de choro foi quando viu ele. Eu vi de longe esse momento, essa consternação toda. Meu pai foi logo em sequência, teve ali uma breve interação, e quando foi minha vez, falei brevemente com ele, mas ele estava lá, assim, pálido, aspecto cadavérico, assim, um cadáver, assim, a pele arroxeada, assim, o cabelo todo desgrenhado, assim, suado no rosto, o olho fundo, assim, bem escuro. E aí que eu entendo o apelo que ele tem. Apesar de todas as ressalvas e ter, talvez, me deparado com a pior versão que existe dentro daquele sujeito tridimensional que é o Jair Bolsonaro, foi que é aí que ele conquistou tantas pessoas que não necessariamente são todos gado, mas sim eu entendo como gratos ao que ele fez, o que ele representou, e talvez por isso até depositam nele o cara que virou o jogo contra o PT, bem ou mal. E ele teve a sensibilidade daquele estado de falar para mim: ô garoto, se você continuar me imitando, eu vou começar a cobrar direitos autorais, tá ok? Então, aí eu entendo o apelo desse cara, entendeu? E você imita ele de vez em quando, né? De vez em quando. Isso aí é uma praga que me acompanha. Eu brinco ali que é uma espécie de alter ego. Que é até bom, porque como ele tem esse lado dele turrão, o tiozão do pavê... Você, quando precisa usar essa Quando eu preciso sacanear alguém, eu só faço a minha... Eu fico a sobrancelha assim, a mandíbula um pouco solta, o indicador para dentro, da fora para dentro, de fora para dentro, assim. Sem problema nenhum, patifaria aqui. Aí eu solto alguma pérola, para dizer o mínimo, e uso isso como uma espécie de
válvula de escape para eu ser escroto com as pessoas em volta de mim, mas não, é o Bolsonaro e as pessoas riem. Entendeu? Engraçado isso, né? Esquisito, para dizer o mínimo. Pra você. Agora, você também tem você gosta muito de Donald Trump, né? Você admira Eu acho que ele é o esse... presidente mais consequente do século XXI. Pro bem e pro mal, acho que ele teve um fim fúnebre pro governo dele. A forma com a qual ele, querendo ou não, insuflou aquele movimento que culminou no 6 de janeiro foi um fim trágico para um governo com grandes realizações, é incontestável. Acabou Só ofuscando, que, você acha? total, né? Mas, de novo, o que ele fez no ano passado é digno dos grandes da história. A virada Você histórica, sobreviver um atentado direto, um indireto, quase que 4 processos simultâneos, uma condenação contra ele, acho que foram mais de 90 acusações ao longo de todos os 4 processos, e pacientemente, contra tudo e contra todos, ele prevaleceu e ganhou primeira vez que o Partido Republicano venceu no voto popular, lembrando que a eleição lá é indireto, que define o colégio eleitoral, mas a primeira vez nas últimas 8 eleições que os republicanos ganharam no voto popular. A última vez tinha sido em 2004. Então isso mostra um respaldo popular assim imenso. O que não exime ele de críticas e de excessos, e, enfim, mas eu consigo, pelo menos, ao contrário da vasta maioria da imprensa brasileira, ter o distanciamento crítico necessário para saber quando ele, pelo menos, acerta no que eles propõem para o país dele. Então, se ele fala aqui, America first, so great. Carla Brandão, great person. She knows all about my mind. The mind reader, believe me. Quando ele fala assim de America first, eu sou um grande admirador do nacionalismo brasileiro, que por muito tempo ficou... Enfim, eu acho que até sequestrado por vozes que pregavam um estatismo, até uma herança meio getulista. Mas eu acho que eu reflito muito sobre a questão do patriotismo, né? E engraçado como essa reflexão, ela remete diretamente a uma fala do próprio Trump, que eu tenho certeza que no dia que eu entrevistá-lo, olha aqui manifestando. Olha, hein? Nossa, a minha missão dos próximos anos, no dia que eu entrevistá-lo, vai ser minha primeira pergunta, né? Porque no discurso na ONU em 2019, ele fala que o conceito dele de valorizar o próprio país, de patriotismo, é que você defenda, de soberania, né? De que você defenda o seu próprio país, os seus próprios interesses, enfim, não em detrimento dos outros, mas pensando em como você pode afirmar a sua própria soberania sem ter que odiar o país alheio. Então, se ele disse isso, por mais que tenha sido ali um discurso pronto, provavelmente por algum assessor que, claro, ele aprovou, eu acho que até vai de encontro com algumas das posturas dele na prática, né? Eu acho que essa deveria ser a máxima, né? E qual vai ser a pergunta? Porque aqui no Brasil, muitas vezes... porque se você disse isso, assim, objetivamente, se essa foi sua fala, eu vou deixar você comentando aqui, só porque eu sou um sujeito que prima muito pela precisão, e eu já vou aqui... Porque o jogo rápido aqui eu já sei exatamente onde localizar. Vamos lá. Pelo seguinte, ele disse o seguinte, em ONU, abre aspas, o futuro pertence aos patriotas, pertence a nações soberanas que protegem seus cidadãos e honram suas diferenças. Então, acho que a gente tem que ser... Eu acho que é muito fácil ficar nesse patriotismo de fetiche, que eu acho que grande parte do bolsonarismo acabou cooptando os símbolos nacionais e privatizando o sentimento público, legítimo, genuíno, visceral de você ser patriota, que era algo que o brasileiro só expunha muito em época de Copa do Mundo, né? Mas isso mudou e ganhou um contorno político, né, nos últimos tempos. Isso foi algo que eu lutei muito contra também, né? Mas o fato é o seguinte, eu acho que há um inegável senso de pertencimento com o lugar onde você nasce, onde você vive, onde você coleciona as suas principais memórias, onde você vive as suas dificuldades, onde você se supera e onde principalmente você morre. Então, se a gente inverter essa lógica dessa coisa terrena do lugar, por mais que seja uma merda, é a nossa merda. E eu falo merda aqui, não de uma forma escatológica, mas lembrando muito a frase do Tom Jobim, que eu até citei no meu livro, que eu adoro, né? Que ele fala que viver no exterior é bom, mas é uma merda. Viver no Brasil é uma merda, mas é bom. Eu estive num espetáculo recente em homenagem a ele e eles falam essa frase também. Pronto. Muito bom. Então, eu acho que isso é algo que está muito na minha cabeça e eu acho que o Trump, enfim, segundo mandato turbulento, mas acho que é completamente precoce. Ele completou 100 dias agora, já também
tirar qualquer conclusão definitiva. E agora eu vou fazer uma pergunta. Você escreveu de próprio punho ou digitou o seu próprio livro ou teve algum ghostwriter? 100%. Eu não vou dizer assim, o resultado final que você lê ali nas páginas acaba que foi 90%. Eu com acho que 10% da eventual correção, revisão ali da Sim, própria faz editora parte. Intrínseca que fez um baita trabalho comigo. Teve a revisão jurídica e tal, deve ter evitado alguns 3 processinhos na minha conta, mas... E o título? Como você teve essa ideia? O Brasil, entre parênteses, Não. fecha parênteses, é uma piada. Para mostrar essa dualidade, né? Porque remete muito ao que eu falei aqui, porque eu acho que o brasileiro, Nelson Rodrigues, também atualíssimo, assim como George Orwell, dizia que o brasileiro é um narciso às avessas, né? Que adora cuspir na própria imagem. A gente pode fazer isso e faz como ninguém, mas ousa algum sujeito de fora criticar a gente e a gente vira bicho, né? É assim até dentro das famílias, né? Não Até é só em dentro das relação à famílias, política. exatamente. Mas no sentido de que eu acho que o Brasil é grande demais para se conformar a ser tão pequeno. E ele é minúsculo, né, em diversos momentos e, enfim, faz por merecer essa má fama que tem, que os nossos maus políticos e maus cidadãos nos dão, e não os heróis silenciosos e invisíveis do nosso dia a dia, que, através de vários atos de bondade, solidariedade, honestidade e generosidade que não ganham as manchetes, acabam completamente ofuscados por essa gentalha no país do QI 83, do tigrinho, desse faroeste da jogatina, que está sequestrando toda uma geração com essa promessa de ganho rápido e a curto prazo, e essa mentalidade que esse é o padrão de êxito, de excelência, de vitória que eu deveria estar almejando, né? Não dá nem para cobrar essa gente que falta referência. Eles não têm culpa de ter esse tipo de desejo, de gostar de tigrinho, porque é o tal pão e circo, né? Se a pessoa não tem background, se ela não estudou, se não oferecem um cardápio para elas não vão saber quem é Jorge Amado, por exemplo. Pode esquecer. Para você, qual o seu livro de cabeceira? O meu livro de cabeceira? É o livro da minha biblioteca virtual aqui do celular, né? Eu ainda gosto do livro físico. Eu sou antiga também, tenho 57 anos, né? Eu acho quase o dobro da sua idade. Acho assim que o livro de ficção que mais marcou minha vida foi Jaws, do Peter Benchley, que inclusive é o meu filme preferido, do Steven Spielberg, de adaptação no cinema de 75, né? Que foi o Peter Benchley que acabou roteirizando junto com o Spielberg a versão nas telas, que foi o primeiro arrasa-quarteirão da história do cinema, né? E o livro em si foi maravilhoso e tem distinções do final do livro com o final do filme e tal, e algumas coisas ali no enredo diferentes. Você era novo. Como é que... Não, mas isso eu li porque eu tenho uma alma de velho. Eu tenho uma alma de velho. Eu reparo. Eu nasci na década errada. Caramba. Mas em relação à não ficção, eu acho que Arquipélago Gulag, do Alexander Solzhenitsyn, que foi ali contando muito sobre a experiência ali nos gulags soviéticos e como o poder opressor da bota soviética e como o jugo ali da bota opressora do Império Soviético só trouxe miséria e acabou escravizando grande parte do mundo por muito tempo. Como você se diverte? André Marinho, por favor. Quando o Botafogo ganha, né? Tem que ver. Mas não é sempre que o Botafogo está ganhando. Eu adoro, eu sou como esse lado de ser um pouquinho mais antiquado, acho que eu não abro mão. E, de novo, não é algo forçado. Quem me conhece sabe que eu sempre fui uma criança meio adulta. A playlist de música eu sempre compartilho. O meu Spotify é o do meu pai, por exemplo, pra vocês terem uma noção. Então, essa coisa que, nesses tempos de sensibilidade aflorada, acho que até um feminismo ultra radical que acabou, enfim, transformando a arte da conquista e da sedução de qualquer homem com mulher, ou seja lá qual for a sua preferência, como algo talvez um predador em potencial, mas eu não compro isso, até porque você não precisa ser politicamente correto, esse é meu ponto, você precisa ser correto. E eu tento me pautar através dessa lógica em todos os sentidos, até com, por exemplo, comunidade trans. Até porque eu não quero entrar aqui e misturar as bolas aqui não, mas o que eu quis dizer aqui é que realmente, se eu estou diante de uma pessoa que se identifica como trans e tem uma outra denominação, um gênero, um homem biologicamente falando, mas que se identifica como mulher, eu vou, por consciência, me referir a ela pelo pronome que ela vai se sentir melhor, porque eu não sou... Enfim, eu não vou querer arrumar nenhuma cisânia, nem sair enfim, criar nenhum atrito desnecessário. Mas isso eu considero ser correto, e não politicamente correto. Politicamente correto é me curvar essa agenda opressora das piores
degenerações da sociedade moderna seria, por exemplo, eu numa interação como essa, ser por lei ou por força estatal ou por força da arrogância e da prepotência de alguém que só porque se identifica com outro sexo, por exemplo, se acha que tem superpoderes místicos para poder impor a vontade dela em relação a mim, se eu não me referir a ela pelo pronome que ela quer. Então, isso eu jamais me curvaria nesse sentido. Como eu já vi muitas pessoas, por exemplo, você já deve ter se deparado em algum momento recente, nessas transmissões ao vivo de grandes emissoras, quando alguém foi corrigido ao vivo Sim, por uso de algum termo que virou tabu ou proibido de acordo com essa cartilha. Eu não sei se eu torço pelo dia que isso possa acontecer comigo. Eu não torço porque criaria um constrangimento, mas que eu estou, assim, com o discurso muito pronto para quem ousar tentar corrigir a minha fala e achar que pode ter essa arrogância de querer impor o seu padrão de fala em relação a mim, mas eu prefiro. É melhor não acontecer, não, cara, senão realmente vai sair faísca Você demais. gosta de polêmica, né? Você Eu gosta. já fui porque mais, assim, eu acho que não era algo que eu buscava, não era a polêmica pela polêmica, nunca foi um fim em si mesmo. Mas eu sou um cara genuinamente indignado. Eu acho que meu dia assim, meu ânimo, meu humor é diretamente afetado por certas coisas que eu julgo serem flagrantemente erradas. Eu acho que o Morning Show, eu estou numa posição ali também com um grau de responsabilidade somado, até porque eu avisei desde a largada ali, vocês querem me dar essa posição? Talvez seja a maior oportunidade que eu já tive até o momento, mas eu sou um satirista antes de qualquer coisa. Eu não vou me furtar de dar minhas opiniões. E me ame ou me odeie, mas eu sou isso. E você mistura mesmo, é bem legal, né? Você Mas é mistura, aquilo, você mas eu tem acho que aquelas pitadas de humor, com às vezes um humor ácido. isso. É isso. Sim, É o peso da informação, a seriedade que ela demanda de ser sim. transmitida A indignação factualmente. também você leva para Mas tela. assim, quem me acompanha sabe que, enfim, eu estaria coisa que eu fiz já no passado. Talvez nesse intervalo que eu fiquei fora da Jovem Pan, eu mesmo acho que me desfigurei para agradar uma versão idealizada minha, em tese mais comercialmente viável, em tese menos polêmica, e eu me senti um invertebrado em alguns momentos. E eu não conseguia Se me identificar. identificar com esse cara. Entendi. Eu me coloquei num Isso corner. é coragem, sabia? Pô. Coragem assim, é você seguir o seu coração, a sua essência. Isso é mas coragem. com né? responsabilidade, com mais juízo. Não é que eu agora, não, eu sou o bravateiro que entra de sola nas pessoas. Não, você me acompanha, você sabe. Sim. O que não significa que você sabe calibrar bem e tomar certos lados, mas ao mesmo tempo manter a curiosidade intelectual suficiente para você respeitar o próximo. Ou seja, por quantos debates que eu não tenho ali, porque onde realmente eu dou minha opinião, mas eu também reconheço que há uma visão divergente. Só isso já é considerado heresia em várias tribos políticas no Brasil hoje em dia. Só porque você se propõe minimamente de dar, enfim, né? exato, espaço para você ouvir o contraditório. Mas aí eu também não vou me agachar. Esse tipo de patrulha também reversa, de querer, enfim, de alguma maneira tutelar a forma que eu vou me expressar, ou que eu vou estimular os debates, é quem não me conhece, sinceramente. Agora vamos mudar um pouco de assunto. Dona Adriana e seu Paulo. E me conta, como é que é ser filho deles, né, numa sociedade carioca? Você já me falou um pouco da sua mãe, que ela tem uma personalidade forte, né? E teu pai também tem uma história muito forte. Eu li que o pai dele também teve um momento difícil na vida, ele também passou por momentos difíceis e ele teve que se superar. Então, o que você aprendeu com esses dois? Eu vou começar pelo clichê de que tudo de mais valioso que eu tenho ali, de alicerce mesmo, de sempre lembrar, né, que você pode... Meu pai fala muito isso, né? A vida é uma montanha. Uma hora você está em cima, e aí as responsabilidades com os poderes que você ganha também aumentam, a ventania é mais forte quando você está na montanha mais alta, mas quando você está lá no vale mais profundo é que realmente revela ali, na dificuldade, no aperto, quem realmente é teu amigo. Mas, em última análise, você realmente pode confiar plenamente só de todos que estão da porta para dentro, com algumas pouquíssimas exceções, né? Então, nós somos muito, muito unidos, muito próximos. Eu acho que, até na nossa relação atual, assim, por eu estar, enfim, já 100% independente há alguns anos, né? Acho que isso cria também... que o pai é próximo e tal, acho que isso criou um certo... não sei, um
uma certa saudade do lado deles também, mas eu sou um filho muito presente, o filho que é o coringa, o palhaço ali do dia a dia, sempre tentando trazer essa leveza. Acho que esse bom momento profissional invariavelmente reflete ali no pessoal. Mas Orgulhosos eles de estiveram você. comigo ali muito firmes, muito tempo, eles são longe. Meu pai falou assim, o meu pai, eu digo, é meu maior crítico e ao mesmo tempo é meu maior apoiador. É o Ou elogio seja, mais seu amigo, né? Total. É o elogio mais difícil que eu consigo conseguir é o dele. É mesmo. E quando vem é porque realmente eu devo ter acertado. Já a minha mãe, a gente brinca ali que ela é a Marília... A Maria Antonieta, né? Porque ela tem a guilhotina também. Isso foi sempre um ponto muito de atrito entre nós, assim, não vou mentir para você, porque ela fica falando, não, filho, eu só quero que você case com a menina que realmente vai te botar para cima, que seja sua cheerleader, né? Que extraia a sua melhor versão. Mãe. Até aí tudo bem, mas também... Mas tem que saber falar inglês também, ela tem que ser de boa família. Eu falei, cara, a minha vida é minha. Então, essa maioridade emocional, esse cordão umbilical emocional de validação dos pais, é algo que, enfim, já vem de uns poucos anos para cá que a gente já vem chegando a um bom meio termo. E abrindo aqui também, porque só para não parecer que é tudo flores, né? Porque por muito tempo eu sei, a minha família, mérito 100% deles talvez ali, enfim... É uma baita de uma família. Inclusive, se tem uma coisa que meu pai pode ir embora amanhã e que ele se orgulha, foi dos filhos que ele deixou, é o que ele mais fala, entendeu? Não porque nós estamos longe de ser qualquer família margarina. Todo mundo com seus BOs, obstáculos, inseguranças, todo mundo tem isso. Mas eu acho que no final do dia a gente tem uma dinâmica muito grande ali de respeito e não passar a mão na cabeça, mas também de ser... É que ele sempre fala, né? De socorrer, aplaudir e apoiar. Aí eu falei, tem 2 mantras, um de cada lado, né? Meu pai me ensinou ali acho que a disposição para o diálogo. Ele é a pessoa mais sedutora que eu e grande parte já... Inteligência emocional ele tem, né? Inteligência emocional imensa, inteligência... Nata, né? Porque... Nata. Você pensa, o sedutor, ele foi um dos grandes galanteadores do século XX. No Rio de Janeiro inteiro. Por aí, bem por aí. Mas quanto foi em 1991, portanto, 9 anos, mais 25, 34 anos casado e muito feliz nesse relacionamento com a minha mãe, né? Que hoje em dia cuida principalmente da carreira da minha irmã, Júlia. Ah, Júlia B, né? Que é uma versão possível de mim mesmo, é minha clone feminina. É leonina como você, não é? Ela nasceu 3 dias depois de mim. Então, essa eu mato e morro por ela, nossa xodó. Eu vejo, você vai sempre nos shows, vai sempre prestigiar. Irmão babão e dane-se. Eu vejo. Comemora. É que nem eu torço que o pro Botafogo, é nesse nível. É mesmo? Se tivesse que botar aqui, Botafogo e Júlia. Comigo, não. Tem que provocar. Valeu, obrigado, gente. Fica por aqui na trilha da coragem. Não, tô brincando. Bacana. Não, mas são 2 coisas que eu com certeza coloco de amor incondicional, entendeu? E quando você quer ter filhos? Sem dúvida. O que você quer deixar de legado para eles? Que eles falem desse jeito que você falou sobre o Paulo Marinho, que eles falem sobre o André Marinho. Em relação ao meu pai, ele sempre falava assim, é quase um adágio, né, de tanto que ele repetiu. Eu acho que assim, é algo que eu sempre tentei cultivar e nutrir por muito tempo, que é cultive as boas amizades. E cultivar é fazer algo que nesses dias, cada vez mais refém desse apêndice dos nossos corpos aqui, as relações ficam efêmeras, superficiais, e muitas vezes você, enfim, acha que você está regando a relação apenas curtindo uma foto de alguma pessoa ou deixando um comentário, sendo que ele é o cara que ele fala, André, hoje em dia, essa coisa ecoa na minha cabeça, aperta o botão, que é a forma dele dizer, liga para a pessoa, manda mensagem, liga, resolve. Mas as pessoas hoje em dia, quando vê a ligação de alguém, ficam querendo, todas as células do corpo se contorcem, né? Ligação vira uma coisa, um parto, né? Um exorcismo. Só que ele liga e dane-se, e isso aí funciona normalmente. Funciona então, porque é diferente, nem que seja para regar a relação com as pessoas certas. E aí, com erros e acertos, com realmente relações maravilhosas que perduraram e sobreviveram aos testes do tempo. E também vários dissabores e decepções, e olha que a gente teve alguns nos últimos anos, você vai também sabendo calibrar o seu filtro, né? De saber com quem realmente você quer. Separar o joio do trigo, como se fala. Mas vai além. Eu acho que é você saber calibrar com quem realmente vale a pena você se dedicar e zelar por uma relação. Então, eu acho que isso eu acho que eu peguei isso dele. E da minha mãe também, esse aforismo dela, essa lei maior dela, pelo menos é
o que ela mais nos pede, sempre nos pediu, foi, independente do que acontecer, fiquem juntos, permaneçam unidos, Nossa. os irmãos, né? Ela é ariana, né? Você me falou? Minha mãe também. E ela falava a mesma coisa, sabia? Aí. Ela, pra mim e pra minha irmã. Independente de qualquer coisa, se mantenham unidas. E eu sempre é lembro verdade, disso. quantos irmãos, né? Eu leio tanto isso, acho que me impressiona até com as pessoas falam, nossa, acho tão lindo a tua conexão com a Júlia, e não tem, assim, nenhum centímetro de forçação ou querer só aparecer Eu vejo. uma E coisa pro seu filho, armada. qual o legado, uma frase de efeito? O que você quer deixar pro seu filho, ou seus filhos, quando você os tiver? Você sabe que é uma frase que meu pai repetiu muito para mim, no momento onde houve até aquele rompimento traumático com o clã Bolsonaro, que naquele momento, imagina, se coloca na minha posição, eu acabo de ver um presidente da República, para mim, um viciadinho em política como eu, ter a experiência que pouquíssimas pessoas vão ter numa vida, de presenciar o processo do presidente da República Federativa do Brasil, talvez o mais improvável da nossa história republicana, nascer, viver sob seus olhos, ali, na intimidade dos nossos talheres. É. Ali, inclusive, o livro é muito nessa linha, não estou nem fazendo jabá, mas já fazendo, como se ele fosse uma mosquinha na parede, é o que o leitor acaba sendo, né? Naqueles momentos de altíssima temperatura e pressão, quando acaba rolando aquele rompimento, e a gente sequer foi chamado, enfim, para estar na posse, assim como não fomos no velório, não fomos na posse, mas de qualquer modo, eu fiquei muito contrariado sem entender. Eu era de um jovem, 24 anos, na mesma maneira que tinha vários motivos e era quase que inevitável, até por sempre ter tido uma relação muito demarcada ali de começo, meio e fim, era uma ajuda pontual para a campanha. Ao contrário do que os militantes dele repetiram por 1000 vezes que, não, vocês não ganharam carguinho e se rebelaram. Que carguinho? Na prática, meu pai ganhou o tal carguinho, se colocando nesses termos chulos. Meu pai até hoje suplente, é suplente, né? Do Flávio Bolsonaro. E tem boa relação com os dois hoje. Pedra devidamente zerada depois deles terem, enfim, se engalfinhado por muito tempo. Mas voltando, qual vai ser a frase pro seu filho? Mas aí o meu pai falou naquele momento, que foi muitas noites solitárias, assim, porque foi uma humilhação de certa forma, foi meio incompreensível. É triste. A forma como foi, de não ter recebido um obrigado sequer por ter... É triste. Não, aberto a sua casa. Aí meu pai falou, André, é o seguinte, cara, o próprio ex-vice-presidente da República, Zé de Alencar, que falava, né? Olha, eu não tenho medo da morte, não, eu tenho medo da desonra. Isso é forte. Porque a desonra maior teria sido, talvez, naquelas condições e com o tratamento que nós recebemos, talvez nos contemporizarmos com certas coisas que eles fizeram e nos curvarmos a certas atitudes que eles fizeram e nos insinuarmos onde nós não éramos bem-vindos e não nos queriam. E eu acho que isso até explica o porquê que o Bolsonaro foi atracar o burro dele na casa de vocês. Eu acho exatamente isso, pela absoluta falta de deslumbramento durante todo aquele processo. Mesmo dentro da nossa casa, a gente só ia onde a gente era chamado. A gente não ficava ali de papagaio, de pirata para tirar uma casquinha. Talvez eu em algum momento ali, porque eu estava também... Imagina, se coloca na minha posição. Sim, um jovem. Para aparecer atrás ali, enquanto o Bolsonaro está ali na Rede Globo, eu estou ali atrás. Mas isso uma vez ou outra. Então, acho que isso é um ponto. Mas eu acho que, em última análise, assim, se fosse... Eu nem tenho esses meus filhos, mas a gente imagina, eu penso demais nisso. Dá para perceber. Pela paixão que você tem pela família, pelo quanto você gosta da sua irmã, muito. Pelo quanto você aprendeu, idolatra o seu pai, né? Você provavelmente quer que seus filhos tenham esse mesmo olhar para você. Meu pai fala, a decisão mais importante da sua vida vai ser achar a mulher certa também, porque a mulher errada também pode te arruinar por completo. Ele tem uma experiência nisso, né? Mas assim... Não, justiça seja feita. As duas ex que ele teve, a Maitê Proença, e a Adriana, que eles ficaram juntos de 81 a 90, né? Mãe da Maria, né? A mãe da minha amada irmã Maria, que é a mãe, hoje em dia, das minhas sobrinhas Manuela e Gabriela. Gabriela de 3 meses. Tá parecendo um balão. E o que eu quero dizer com isso? Que aí até a Odile Rubirosa, que foi uma grande atriz ali. Foi a primeira mulher dele, né? Francesa, né? Que inclusive já faleceu. Mas meus pais, realmente deram esse bom exemplo dentro de casa também, de apesar dos pesares da turbulência ali inicial, terem mantido excelentes relações com os ex-relacionamentos. Que eu espero que eu não tenha, mas nunca se sabe, né? Sim. Então eu acho que tem um adágio também do Talleyrand, se não me engano, né? Que participou ali, foi um dos principais artífices da Revolução Francesa, né?
que ele tem um lema que eu me pauto muito, que é l'audace, l'audace, toujours l'audace, que é sempre a audácia, todo dia a audácia e para sempre a audácia, algo assim, entendeu? Gostei, hein? Só, de novo, já que eu tenho essa esquisitice que eu peguei de um dos meus grandes ídolos da comunicação, que é o ex-presidente americano Ronald Reagan, Uhum. que ele ganhou a alcunha de o grande comunicador, the great communicator, talvez porque ele criou desde muito cedo, quando ele ainda era um ator de Hollywood, antes de ter se tornado presidente do Sindicato dos Atores, depois governador da Califórnia, ele foi por muito tempo um ator de filme B até, mas ele muito cedo foi criando um compêndio imenso, uma coletânea imensa de frases, aforismos, sacadas, piadas, que virou esse arsenal retórico dele, que foi o que fez ele ganhar essa alcunha, e ser um sujeito que conseguiu descrever grandes sentimentos, grandes bandeiras, de uma forma que até o homem americano mais simples conseguia entender. Tá Então, explicado, isso é uma grande... você segue muito ele. Porque Eu você tem tento. frases rápidas e você Eu fala fa- umas eu- coisas. Hoje você mesmo falou, não estou nem lembrando, mas você fala umas coisas que eu falo, de onde ele tirou isso? E você faz umas metáforas, você junta uma coisa com a outra. É muito legal. Cada Você um se com as suas espelhou nele. obsessões. Acho que tem isso também, mas, enfim, acho que eu só estou mencionando isso porque, em determinado momento, eu acho que, além dele, na minha grande referência foi o meu... Ele foi uma espécie de tio para mim também. Ele é literalmente padrinho de batismo da minha irmã Maria, que foi o Ricardo Boechat. Que há Tinha certeza. 11 dias antes da morte trágica dele, eu nunca vou esquecer do grito que eu ouvi o meu pai dar na sala de casa. Eu estava acordando no meu quarto. Aquele grito que, assim, perfura, assim, todas as ondas decibéis imagináveis. Aquele grito, assim, horripilante. Um negócio, assim, tétrico, sabe? De um sujeito perdendo o melhor amigo dele num acidente Trágico, de helicóptero, porque- né? E eu acho que o mais próximo de unanimidade em seu meio, e num meio como o jornalismo, Né? É verdade. que é Eu dos sou mais jornalista e trabalhei com competitivos. Boechat. Eu era subchefe da pauta do Jornal da Band e convivi bastante com esse cara. E ele era muito aquilo lá mesmo, e por isso que ele era tão querido e quase uma unanimidade, como você falou, porque as pessoas percebem, né? Não era só uma falácia e tudo mais. Eu tento me espelhar muito nele, apesar de ter estilos obviamente diferentes, mas ele é um... Eu estou tentando usar algum grau desse dom da imitação para tentar imitar certos cacuetes dele, e tentar entender por que ele conectava tanto com a nação dos taxistas, principalmente. Por que pô, aquilo ali é de arrepiar. Você Arrepiar. viu aquela romaria, aquela fila Quando quilométrica ele de morreu, taxistas né? conduzindo ele. Eu carreguei o caixão dele também. Então eu Olha. digo... E eu entrevistei ele 11 dias antes daquilo. E é muito... A palavra é agourenta, aquela entrevista, porque ele cita a morte em pelo menos uns 7 momentos diferentes, entendeu? Ai. E o que ele queria deixar. Então, pelo Depois, menos, quando acho que teve você isso. relembra, tem uma dor ainda maior para você que entrevistou, né? E eu acho que ele tem a frase que, inclusive, eu fiz questão de pegar a foto minha, eu pedi para um designer fazer isso, pegar a nossa foto, uma foto bonita dele também, da época de Band, e escrever assim, e até tem enquadrado, e do lado Toca da o minha barco. cama, que é o rosto dele, onde está escrito, abre aspas, pessoas com medo não mudam o país. Aham, Então eu acho que o medo é paralisante, é a pior coisa que tem. E Tá do lado da sua cama? do lado da minha cama. Uau. Então eu acho que, assim, todo mundo vai ser paralisado pelo medo em algum dia, mas, enfim, já que eu tenho essa coisa minha desde 2017, que eu criei até um calhamaço desse tamanho, assim, que até minha avó Tânia... O seu jeito me lembra muito a minha avó Tânia, com todo jeito, me lembra muito ela, entendeu? Por isso que eu me afeiçoei por você tanto muito também. obrigada. De verdade. E aí que... São muitas frases ali, entendeu? E aí uma delas é essa, dentre tantas outras, né? Então, acho que isso é algo que eu tenho um apreço muito grande. Eu também achava ele incrível. Ele sentava no lugar, assim, no parapeito. Meu pai chamava ele... Tem até hoje o toquinho dele no estacionamento. Tem até hoje, na Band, onde ele se sentava. Não, eu estava no Rio nesse dia e eu até fui na primeira sala dele na Band, ali na sede da Band, em Botafogo, e os taxistas lá fora só buzinando e reverenciando ele, né? Eu sou muito fã. E meu pai falava que ele era o Chernenko, fala Chernenko, fala Chernenko. O Chernenko foi um líder da União Soviética. Sim, O Boechat sempre se definiu como anarquista, né? sim também. Então, você também? Não, Ah, sim tá. também. Sim, também.
E aí meu pai sacaneava ele de fala Chernenko, porque o Chernenko foi um dos líderes da União Soviética mais azedos e mal-humorados de todos, e aí esse era o apelido entre eles. Flamenguista, né? O Boixá? É. Se não me engano, sim. Eu acho que era. Se não me engano, não sei se era tão ligado em futebol, não. Né? Eu acho que era. Bom, eu vou te falar. Vamos encerrando esse podcast, mas eu queria fazer uma pergunta para um cara tão inteligente como você. Preciso. O que você acha que vai acontecer nas próximas eleições presidenciais? Eu queria entender mesmo. Mas se você puder ser sucinto, eu sei que é difícil, porque a gente precisa já começar a terminar o podcast. E tá mas aí uma das minhas maiores autocríticas também, que eu acho que eu tenho melhorado aos poucos, que é essa coisa dessa prolixidade. Mas até a nossa diretora Helena lá e o Aros me puxam o meu ouvido um pouquinho, mas a gente vai coibindo aos poucos. Mas, enfim, tentando resumir isso. Depois dessa abertura desnecessária. Não, eu acho que mas assim. não por isso, tô eu tô brincando, terminando o podcast mesmo. lógico, mas eu quero ouvir tua opinião. Cara, assim. Eu quero saber a sua futurologia, análise. chutômetro nessa altura, mas eu acho que, pelo andar da carruagem, o Tarcísio de Freitas vai ser o grande assim, definidor do campo da direita, porque se ele tem uma reeleição relativamente fácil para optar aqui em São Paulo, assim ele evitaria a maldição do Palácio dos Bandeirantes, que Alckmin, Serra e Dória, em algum momento, fizeram um salto precoce à presidência, abandonando os governos estaduais e se ferraram. Uhum. Claro que o Tarcísio é feito de outra matéria-prima, né? Não é do tucanato tradicional paulista, mas acho que ele está fazendo o trabalho direitinho de ter que ser grato ao Bolsonaro e à força que o bolsonarismo representa a nível de militância, né? Principalmente nas classes médias urbanas. Só que ele está fazendo direitinho para ser meio que aclamado pela elite política e financeira mais à direita conservadora liberal do Brasil. Porque só a única forma que ele poderia assumir isso e a única forma que o Bolsonaro ganharia um indulto caso o Tarcísio seja eleito. Porque qualquer um dos outros governadores não daria esse indulto e contrariam para si esse passivo de ter que perdoar o Bolsonaro, que provavelmente vai acabar preso em algum momento. E já do outro lado, o Lula, assim... Eu digo que o Ciro Gomes sempre diz, né? O PT é que nem sombra de mangueira, não cresce nada embaixo. Pô, o Lula não deixou esses quadros. Então, depois do PT paulista ter bancado o Haddad algumas vezes, e o Haddad ter tido essa sequência de derrotas, disse que o consenso que vai se formando é que o PT nordestino vai ter primazia nesse processo e talvez um Camilo Santana da vida seja lançado, talvez até para perder. E tem até uma tese mais ousada ainda que eu ouvi recentemente, que o Lula, assim como o momento mais bonito de pacificação nacional foi aquela transição de faixa do FHC para o Lula, né, de 8 anos de PSDB para o primeiro presidente, enfim, trabalhador, metalúrgico, talvez seria o Lula, que tem até uma relação boa a nível pessoal com o Tarcísio, meio que botando algum candidato no lugar dele, já que ele está tão desgastado e envelhecido, igual o Joe Biden, por exemplo. Sim. Geralmente o que acontece nos Estados Unidos, o Brasil imita mal, tardia e porcamente aqui no país. Mas, enfim, eu acho que ele poderia até colocar alguém para perder. Não que ele, óbvio que ele vai querer ganhar, mas, enfim, que ele sabe que tem mais chance de perder e fazer essa transição pacífica para o único cara que eu vejo no cenário político hoje em dia que talvez reúna a capacidade de unir evangélicos, moderados, o financismo, conservadores, liberais, militares, tudo numa coalizão ampla e transversal nos moldes do Bolsonaro de 2018, que esse eu conheci, que pegou o militarismo, o lavajatismo e o conservadorismo social de costumes e o liberalismo econômico na figura do Paulo Guedes, juntou aquilo naquela onda que impulsionou ele à presidência. E eu acho que o Tarcísio, de todos, para finalizar, eu acho que ele reúne um quesito para mim, que é o sotaque dele é brasileiro. E isso, para mim, para presidência que é destino, isso é primordial. É um cara que nasceu no Rio de Janeiro, morou no interior de São Paulo e veio serviu no Haiti, ITA, torce para o Flamengo, mas é governador de São Paulo. Enfim, tem essa coisa da infraestrutura, ou seja, integração nacional, serviu aí nos grotões e nos rincões do Brasil. Tem um aspecto pessoal que desfila um conhecimento, que parece que ele conhece, enfim, todas as rusgas da mão dele, igual ele conhece os pontos no mapa do Brasil. E demonstra aquele patriotismo que eu te falei, de valorizar a própria terra e não patriotismo de fetiche que coopta os símbolos nacionais para ficar sequestrando o sentimento patriótico que todo brasileiro, pelo menos, deveria ter. E não tem, mas deveria ter. Então, eu acho que ele reúne, assim, pelo menos os astros se alinhando, eu acho que ele é a bola da vez e eu acho que é o cara que pode ser esse fator aglutinador.
Em relação ao PT, vamos ver se o Lula vai encarar ou não. Mas se ele não encarar, eu acho que esse é o cenário que eu descrevi. Vamos ver. Vamos deixar esse corte aqui, para a gente ver quando as eleições acontecerem. E eu quero falar, como você falou de amizade, e eu também acredito muito na amizade, nos amigos que a gente vai construindo, que é o que fica, na verdade, né? A gente está um dia numa emissora, outro dia está em outro lugar trabalhando, mas a gente vai levando, como a Helena mesmo, uma amiga querida que eu trabalhei com ela anos atrás. Então, eu hoje vou trazer para você um mimo de 2 empresas que são amigas do meu trabalho, do podcast Na Trilha da Coragem. Um é esse daqui, que me mandou para você. Oba! O presente Esse é bom. presentinho, ele é um chocolate artesanal. Maravilha. Da aqui. Cris Alves. Obrigado, Cris. Cestas, Cestas e tábuas. Grazing Food. Cris Alves. Exatamente. Gostei. Obrigado Fica pela pra moral. você. E esse daqui é da Salsa. Essa marca é patrocinadora do meu podcast. Obrigado. É uma marca brasileira de beachwear. Aí eles não... Tem um short aqui? Não. A sunga? Não, também. Colada? Eles falaram que você não usa sunga, na verdade. Eles não, você não usa, né? Você não usa. Aí eles mandaram um boné. Tá Pode bom. abrir. Posso É que abrir? também a minha cabeça, não sei se você já percebeu, a minha cabeça parece aquela, Não, você não vai precisar apontar, aquela pelo TV amor de Deus. Filco, cubo, dos anos Vou abrir 90. pra ver qual é. Posso? Eu Pode, abro não, já. deve. Eu tô curiosa, porque depois que você levar, eu não vou ver qual é, né? Ah, até que é bonito. Pra você. Não sei se você vai usar, né? Você usa boné? SLS, o que É significa? né? salsa. Salsa. Beachwear. Salsa beachwear. Não tem nada... Acho que não vai caber na minha cabeça. Não. Aqui, ó. E aí, Vai desmontar essa escultura de não, Rodin essa aqui. porra, primeira vez que a Karen mandou. Não cabe. A gente troca. Tem no Shopping Vila Olímpia, peço pra ela trocar e te entrega alguma coisa. Mas o que vale é o gesto. O que vale é o gesto. Isso, eu quero te agradecer. Tamo E também, toda vez que eu faço o meu podcast, é algo que talvez você não sei se você vai gostar, eu tiro uma lâmina com alguma mensagem. E aí eu vou pedir para você tirar uma lâmina aqui com alguma mensagem para o André Marinho. Deixa eu segurar com as 2 mãos. Eu guardo bem na meiuca aqui. Tchan, tchan, tchan. Eu que leio? Você que sabe, pode ser. Ó! Alô, galera! Veio aqui até a famosa cornucópia, né? Que é sinônimo de cornucópia. abundância. Abundância! A abundância está em toda parte. Quando pensamos na grandiosidade do universo, podemos compreender que fazemos parte dessa energia que permeia entre nós. Assuma a posição diante da vida e receba o que de melhor a vida tem a oferecer. Maravilhoso. Muito bom. Bem você, né? Porque você falou Eu vou isso te aqui falar, o tempo todo no nosso papo. Assim, tem uma frase que eu adoro que é do... Essa é uma... Eu acredito 1000% ao meu pai, naquela linha de cultive as boas amizades, porque esse é um sujeito de pouquíssimos amigos e esse foi algo que meu pai há muitos anos soube cultivar bem. Cara discretíssimo, que é talvez o maior jornalista ainda vivo no Brasil, que é o Hélio Gaspari. Hélio. Uhum. Grande Hélio Gaspari. E é uma frase do Hélio? Não, é só um comentário que ele sempre faz, que ele fala, problemas na abundância, problemas na abundância. E é isso, tem que ter, de novo, é olhar o copo meio cheio, e melhor ter problemas na abundância do que na escassez, né? Verdade. Que assim se permaneça, porque problema todo mundo tem, tá? Essa é a verdade. Nós somos tem que saber humanos. como lidar. Nós somos humanos, né? É isso. André, eu quero te agradecer a simpatia, Tamo junto. a inteligência. Obrigado. Eu vejo o quanto você se esforça para conseguir acoplar aí outros tipos, outras formas de pensamento e se tornar um cara muito moderno. Eu acho isso incrível. Pô, que bom. Porque você tem uma alma de velho, como você falou, né? Mas você tem um corpo de jovem, então você tem que equilibrar essa coisa, senão você não vai encontrar a sua Adriana, né? Agora você veio fortinho pra terminar com esse cruzado do Mike Tyson aqui, porque você falou tudo. Eu e meu irmão Daniel, a gente fica até um pouco resignado, falando, mas tu quer o quê? Uma mulher igual a você? Que seja bonita, boa mãe, compreensiva, mas também tem que ser alinhadora quando tem que ser. Vai ser difícil, porque foi das criaturas mais deslumbrantes que já andou na face dessa terra. E privilégio de ser minha mãezinha. Aí a régua fica aqui em cima, né? Fica. E a Julia agora virando Julia Kennedy, fica mais difícil ainda. Julia Kennedy, eu vi você. E eu e meu irmão, 2 marmanjos aí, enfim, nessa vida bandida. Mas... Não, tô brincando, eu tô me aproximando. Tem coisas boas aí no horizonte próximo. Quando esse podcast for ao ar, você mande notícias. Eu espero que eu já... Vai ser um constrangimento, já tô vendo. Meus títulos normalmente me falam, porque eu tô tendo algo sério, acho que tô pensando em
propor algo a mais muito em breve. Daqui a pouco ele vai estar postando apaixonado, fotos no Instagram. Pois é, Saberemos. você do outro lado sabe quem é você. Então fiz a gracinha aqui agora, não leva ao pé da letra, não. O quê? Leva o pé da letra sim, não dá ré. Colocou o pé, vai em frente. Não, vou em frente. O que eu quis dizer é que só que eu e meu irmão ficamos nessa vida bandida, né? Que cada vez menos tem sentido. Vida bandida no sentido de sair, se divertir, Sim, botar o pé na jaca, isso aí. O Morning Show, que é o que a gente compartilha aí rotineiramente, foi a melhor coisa que me aconteceu a nível de disciplina, de rotina, de foco e ter chefes a quem reportar e cobrança permanente, minuto a minuto. Então, eu acho que a gente vai estar lá junto muitas vezes ainda no que depender de mim. Ah, muito obrigada. E a gente se vê nessa trilha aqui mais vezes, porque essa trilha da coragem é incrível. Muito obrigada, viu, André, por ter vindo aqui. Às ordens. Obrigado, querido.